Entrevista. Em tempos de coronavírus, H1N1 e outras doenças perigosas, a divulgação de informações podem ajudar a população a se prevenir e a viver com saúde. Neste contexto, algumas dúvidas surgem, sendo uma delas se as doenças oculares podem ser contagiosas. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o médico oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli, ele que está ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Realmente hoje é um assunto explosivo, né, no mundo inteiro, porque o coronavírus é um vírus que ainda não tem vacina, então não tem cura, por enquanto. Está havendo uma pesquisa muito intensa em cima disso, e como os outros vírus, tipo da gripe, né, H1N1, ele acaba que se tornando um vírus comum no futuro. Com o tempo, no futuro. Então, no momento, ele está explodindo. Ele começou na China, né, como uma epidemia, né, e de repente ele se tornou uma pandemia, ou seja, ele se espalhou pelo mundo. E a gente sabe hoje, por exemplo, que o norte da Itália está realmente bastante afetada, porque é um vírus que atinge muito pessoas de idade. Entendi. Agora, doutor, para as pessoas entenderem, então... É claro que é grave, é importante, mas é um vírus, como se fosse um vírus da gripe, é isso? Exatamente. É uma variação do vírus da gripe? Exatamente, é um vírus desconhecido, né, que surgiu lá na China, e ele tem, assim, uma possibilidade de transmissão bastante grande, né? Ele fica nas gotículas da saliva, na urina, nas fezes, então você pode se contaminar dessa forma. Eu posso contaminar alguém dando um espirro? Isso, dando um espirro. E como todo vírus, você pode contaminar uma pessoa dando um espirro. Alguns vírus, eles vaporizam, por exemplo, o vírus do sarampo, ele vaporiza na atmosfera, assim. Então você entra no ambiente e ele está suspenso. Esse vírus não, esse vírus ele cai no chão, através das gotículas, né? Então a transmissão dele é um pouco diferente. Ele precisa, como é um vírus que vive intracelular, ele precisa de um ambiente vivo para sobreviver. Então quando ele não tem um ambiente vivo, ele não sobrevive por muito tempo. Mas ele sobrevive, por exemplo, lá na China se falou muito sobre um bichinho, né, que eles têm lá, que é tipo um guaxinim, né? E o vírus ficava no bichinho e se multiplicava, e por isso que deu a epidemia. E dá para saber como é que surgiu esse vírus, já que ele é novo? Ainda não temos essa informação. Existem algumas teorias, né, de que possa ter vindo de alguma alimentação de animais silvestre, mas ainda não se tem nada caracterizado. O que se sabe é que ele está se tornando uma pandemia, né? Então todo o governo está começando a tomar certas atitudes. Como todo vírus, a gente tem que tomar cuidado, porque senão vai alarmar, né, a população de uma forma assim desnecessária. As pessoas vão achar que todo mundo vai morrer, né, por causa disso. Não é. Todo vírus tem, assim, essa fase aguda dele, né? E depois ele se torna, assim, mais brando, porque as pessoas vão se tornando mais resistentes, e acaba no final que ele se torna uma gripe comum. Ele vai ficar por aí, sempre, mas nós vamos estar mais resistentes. O problema dele é que ele dá uma pneumonia. E é uma pneumonia difícil de diagnosticar, porque só através de tomografia. E o que acontece? Atinge muito pessoas de idade. Então, quando você tiver um diagnóstico em pessoas de idade, é uma coisa mais preocupante, porque ele chega a matar 20% das pessoas de idade. Enquanto que pessoas jovens, 0,5%. Então, você vê que o jovem está menos. Só que o que ocorre? O jovem pode transmitir. Então nós temos que discutir aí agora como prevenir, né, quando você está gripado, está com febre, você está espirrando, né? Então o que você deve fazer como cidadão? Quer dizer, nesse momento você tem que se isolar,
né? Tem que ficar mais em casa, sair do trabalho. Não vai ser motivo para ser deixado ir no trabalho, né? Isso vai ser muito motivo para o brasileiro, né? Mas é importante, a pessoa tem que ter consciência. Também se não for trabalhar, também não pode fazer churrasco com os amigos, né? Verdade. Agora, doutor, só vou ler alguns dados aqui tirados do jornal Estado de São Paulo. Até o momento, cerca de 118 mil casos foram registrados, né? E nas últimas semanas, o número de casos fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. Quer dizer, são dados importantes, não é? Quer dizer, o grande número de países já conta com pessoas aí com casos confirmados do coronavírus. Agora, o senhor estava falando que o jovem, ele raramente ele vai morrer por conta dessa situação, a não ser que ele já tenha alguma predisposição genética, alguma coisa nesse sentido, né, doutor? Exatamente. Mas ele transmite, né? Então, como é que se previne esse tipo de situação? Uma coisa que todo mundo já sabe é o álcool gel. Exato. Né? O álcool gel para tudo, independente de coronavírus, né, doutor? Exatamente. O que está acontecendo agora, no momento, que é um momento de ontem para hoje, que eu tenho acompanhado, né? Eu, como sou oftalmologista, mas sou médico também, me interesso muito por esses assuntos, né? O que está acontecendo é que o Brasil começou a ser um foco do vírus. E as instituições estão preparadas porque acham que nesses 3, 4 meses, até 6 meses, vai haver uma explosão desse vírus aqui. Não adianta a gente querer se enganar ou querer falar que não vai ter. Irreversível. Ele vai explodir. Então, nas grandes cidades, principalmente, onde você tem aglomerações em metrôs, né, em ambientes grandes, né? Então, instituições tipo hospitais e tudo. Então, o que vai acontecer? Nós estamos preparados, porque o tratamento do vírus, não existe tratamento, né? Então, o que se faz, e parece o que se faz, é que você precisa entubar a pessoa grave. A pessoa grave. Entubar é pôr um tubo na laringe, né? Na boca, vai até o pulmão, e você insufla ar ali dia e noite, ali, ventila, porque senão a pessoa vai acabar morrendo. É como se fosse uma endoscopia permanente. Isso, por um tempo até que bem prolongado. Sofrimento, hein, doutor? Bem prolongado, inclusive. Para evitar, diminuir a propagação. E, claro, salvar o doente. Então, é um tratamento hoje difícil de fazer, né? Principalmente no interior. Como é que você vai fazer? Não existe UTIs assim, com tanta capacidade para receber gente assim, né? Então, hoje é um momento em que tem que estar todo mundo alertado mesmo. Não é brincadeira, então não é essa história, mas isso aí é um alarde e tal. Não, a coisa é séria, né? Está chegando no Brasil e vai se tornar séria no Brasil, né? Mas também não é uma coisa que vai matar Deus e todo mundo, não é assim, né? Então, o que se tem que fazer? Cada cidadão tem que realmente participar dessa luta contra esse vírus, até que ele perca essa virulência dele, que é o que vai acontecer. Ele vai chegar um momento em que ele vai, como o H1N1 aconteceu, e outros vírus aí, daqui a pouco surge vacina, tipo vacina para gripe, né, para o hemófilo, influência. Então, o que acontece? Primeira coisa, tá gripado, tá doente, tá com febre, não sai de casa, fica em casa, se isola em casa, né? Vai sair, por exemplo, é necessário sair, saia com uma máscara. A máscara ajuda a não propagar esse vírus, né? Lave as mãos, isso é uma coisa natural, todo mundo já sabe, lavar a mão constantemente. Diminuir essa coisa de cumprimentar, do jeito que o brasileiro gosta de se cumprimentar, de dar beijinho, essas coisas. Nesse momento, eu acho que é melhor diminuir isso aí. É gostoso, é uma delícia abraçar as pessoas, cumprimentar. Às vezes você não quer cumprimentar, fica até uma situação assim constrangedora, mas é um momento em que não deve, né? Então, usar máscara, e toda vez que você ter contato com dinheiro, com alguma coisa assim externa, lavar a mão. Não coçar os olhos, porque principalmente os olhos tem uma solução de continuidade ali. Você pode pegar gripe, você pode pegar qualquer tipo de vírus, você pode pegar conjuntivite, você pode pegar uma série de outras doenças através dos olhos, né? Então, evitar coçar os olhos. O senhor falou de conjuntivite.
existe relação entre coronavírus e conjuntivite? Digamos assim, a pessoa pega um coronavírus no olho, por exemplo. Não, isso não tem nada descrito nisso por enquanto, né? Não tem nada descrito nisso. O que a gente sabe é o seguinte: toda vez que você fica gripado, você fica com o olho vermelho, às vezes você pode pegar uma conjuntivite porque você cai a sua resistência, então você pode pegar uma conjuntivite, que pode ser uma conjuntivite viral, não especificamente do coronavírus, mas uma conjuntivite viral, você pode pegar uma bacteriana, né? Então, as conjuntivites virais e bacterianas, elas são transmissíveis, assim, se você enxugar o olho contaminado numa toalha, uma outra pessoa for também enxugar, você pode pegar, essa pessoa pode pegar a conjuntivite. Por exemplo, a conjuntivite alérgica já não. É uma conjuntivite que não transmite para outra pessoa. Então é importante procurar um profissional quando tiver com um problema de saúde, em todos os sentidos, né? Não só o oftalmologista, mas um clínico geral e um pneumologista, né? Quando você tiver algum problema de saúde do tipo gripal, né? Doutor, o senhor falou agora da toalha e eu fiquei assim curioso, porque eu acho que no Brasil todas as famílias, né, a família tem ali 4, 5, 6 pessoas, é a mesma toalha no banheiro, né? Eu não sei como é que é, mas né, é doutor? verdade. Mas pelo menos na minha casa sempre foi assim, né? E a gente tem filho pequeno, quer dizer, o ideal então realmente é cada um ter sua própria toalha. Com certeza, Sandro. O que eu acho que é pior ainda é que o hábito do lenço de pano. O lenço de pano é uma coisa antigênica absurda. E o que ele transmite de doença, porque a pessoa soa o nariz, passa na boca, passa em cima de alguma outra coisa, aí põe no olho, né? Então, o lenço, por exemplo, esse lenço aí é um lenço que pode transmitir muitas doenças, não é só vírus, essas coisas, né? Existe uma situação bem interessante, que foi na década de 20, é que as pessoas que moravam no sítio costumavam não ter água encanada. Então eles iam até o rio, o riacho, ou uma fonte de água e traziam uma bacia de água. Todo mundo levantava pela manhã e lavava o rosto na bacia. Uhum. Né? E explodiu a incidência de tracoma. Tracoma? É, uma clamídia que chama. É um bichinho também, né, que produz uma doença bastante séria no olho. Bastante séria mesmo. Até hoje eu vejo no consultório sequelas do tracoma. Né? Pode cegar até? Pode até cegar. Puxa. Às vezes pode trazer comprometimento sério na visão. E existe até hoje esse tracoma? É porque ele dá uma ceratoconjuntivite, né? Dá uma alteração muito grave no olho. Então o tracoma passava desse jeito. Era muito comum isso daí quando... a gente mesmo, né, quando era jovem, não tinha noção dessa situação, né? As pessoas não sabiam que vinha da água, isso? Ninguém imaginava na época, doutor? Será? Não tinha essa informação? Eu acredito que não, porque eles achavam que não tinha... Eu não me lembro de alguém ter comentado comigo a relação de lavar o rosto com outras famílias, outras pessoas na mesma casa, todo dia e tal, com o tracoma. Eu não me lembro disso. Talvez achasse que vinha pelo ar, né, doutor? Pode ser. Né? E é uma curiosidade, você vê, o que é? Falta de higiene. Higiene, ela previne doenças. Né? Então, sempre que você tiver higiene, você vai ter menos problema, porque não é só o coronavírus. O coronavírus, ele não está matando tanto assim. Tem outras doenças que matam muito mais, por exemplo, tuberculose, né? Se você for pensar o sarampo, a dengue. Né? O sarampo está voltando, né? Então... a febre amarela. Então você tem muitas doenças que matam assim, até muito a malária, né? São doenças que não são transmitidas assim, né? De pessoas para pessoas, são através de animais, mas costuma também ser letal, muito mais letal que o coronavírus. Doutor, tem uma ouvinte aqui, a Simone, ela mora lá no distrito do Campestrinho. Ela está perguntando se nós devemos comprar nas farmácias vitaminas vendidas contra o coronavírus. Talvez o brasileiro já seja um pouco empreendedor. Já está colocando ali uma vitamina contra o coronavírus, né? O que o senhor pode falar sobre isso? Bom dia, Simone. Bom dia, pessoal aí do Campestrinho. Tem muitos clientes aí, adoro esse pessoal daí. Eu tenho operado gente daí também. É o seguinte... por enquanto não existe tratamento.
né? Mas sempre que você estiver bem alimentado, você estiver assim, vitaminas tipo a vitamina C, né, que se fala que aumenta a resistência orgânica, e outras vitaminas, você estiver principalmente bem alimentado, né, com frutas, verduras que tem fontes de vitaminas, você vai estar mais protegido, claro, né? Mas não vá na farmácia comprar vitamina achando que não vai pegar coronavírus, que isso não é verdade, né? Se alguém falar isso para você, nós vamos depois pesquisar, porque às vezes pode ser interessante. Vai que a pessoa está sabendo primeiro que o médico, né? Exatamente. Mas não, né? Bom, bem a vitamina vai fazer, né, doutor? Com vai certeza, fazer bem. Sempre é bom. Sempre é bom. Mas não vai salvar ninguém. Eu acho que eu sou um pouco contra excesso de vitaminas, entendeu? Se você quiser tomar umas vitaminas, toma uma vitamina lá, compra um vidro de vitamina, vem 30, 40, 60 comprimidos, toma um período, um comprimido por dia, durante aí uns 30, 40 dias, depois para lá uns dois meses, depois toma de novo, não vejo problema nisso. Tem efeito colateral? Sempre tem, né? Vitamina em excesso pode trazer problema, né? Puxa vida. E tudo no organismo em excesso ou em falta vai trazer algum desequilíbrio, porque o organismo ele trabalha no equilíbrio, né? Um equilíbrio de tudo, né? E inclusive um equilíbrio elétrico. É interessante, você vê, o pessoal falava assim da aura, né? Que a gente tem, né? Uma vibração assim que às vezes você consegue detectar. Isso aí é uma reação eletromagnética, sódio, potássio, né? São íons, né? Porque o organismo trabalha com isso, né? Trabalha com esse equilíbrio todo. Toda vez que você tiver, o organismo ele necessita desses produtos, mas em excesso pode trazer problema. Eu já vi pessoas que dão choque, doutor, quando vão cumprimentar outras pessoas. O senhor já vi isso aí também. Quer dizer, tem uma energia dentro da pessoa, né? A gente vive nós vivemos dentro de um padrão eletromagnético mesmo, energia, né? Interessante. Agora, doutor, deixa eu insistir só mais um pouquinho no lenço de pano e também na toalha. O senhor falou que realmente ela pode causar doença pela má higiene, né? A pessoa usa e a outra pessoa usa o mesmo lenço e tal. Mas se a gente usa o lenço e só nós usamos aquele lenço e colocamos ele para lavar, depois que ele volta da lavanderia, ele ainda pode ter ali algumas bactérias ou vírus? Geralmente não, porque nas máquinas de lavar, você lava com água quente, né? Então eu acredito que não. Mas o melhor lenço é o lenço de papel, Sandro. Já é o melhor lenço que existe, porque você usa o lenço de papel e joga fora, lava a mão, né? Então assua no nariz, né? Num ambiente não assim perto de outras pessoas, né? Joga o lenço fora, lava a mão. É a melhor forma de você usar lenço. Lenço de pano não é uma coisa boa. E toalha cada um a sua. Toalha cada um na sua. Diego? Olá, oi Sandro, oi doutor Pasquinelli, tudo bem? Tudo bom. Mandou uma mensagem do doutor Fábio Jatene, reunião de emergência que teve no INCOR, uma mensagem falando sobre o coronavírus. Vamos jogar pro ar aqui pra gente escutar? Vamos sim. Uma informação importante. Pessoal, hoje teve no INCOR, na hora do almoço, uma reunião muito interessante sobre coronavírus. Uma reunião científica. Foi o Davi Wippe, foi o Esper Cavalheiro, foi o Marcelo Amato, cada um numa área específica. O Davi foi falar das políticas de enfrentamento, o Esper foi falar sobre a disseminação, o Marcelo Amato foi falar sobre como as UTIs estão se comportando. Ele tem uma relação enorme com o pessoal de UTI no mundo inteiro, ele é um intensivista super famoso. Então, foi interessante o que eles falaram. Agora, algumas coisas ficaram muito marcadas para mim. O Davi disse que a partir de hoje os casos vão explodir no Brasil, né? Porque já passou a ter a transmissão que eles chamam comunitária, né? Não é quem foi viajar. Agora, quem não foi viajar, já está passando para o outro que não foi viajar. Então, diz que os casos vão explodir. Ele tinha razão, porque ontem tinha 35, hoje já tem 70, e a partir de amanhã as coisas vão piorar mais ainda, né? Eles disseram para ter muito cuidado com pessoas de idade. Pessoas muito idosas não devem se expor de jeito nenhum. Reduzir ao máximo a possibilidade de contágio, porque diz que nos velhinhos a mortalidade tem chegado a 15%, 18%, e nos jovens a 0,2%. Bom, essa é uma doença que mata velho, né? Não mata jovem.
mostraram as imagens da tomografia dos casos da China, dos casos do Brasil, né, os que estão doentes no Brasil, e é impressionante como é parecido, né? Começa com tipo vidro fosco, né, bilateralmente, e depois como uns spots assim de condensação bilateral, né? E diz que o raio-x muitas vezes não pega e a tomografia é o exame normal. Esse paciente do Einstein, do 9 de julho, ele veio, fez raio-x, iam dispensar, fizeram a tomografia, estava coalhado de lesão. Então, esse é o problema, né, tomo. O Davi também disse que devem ser, nos próximos 4 meses, na Grande São Paulo, 45 mil casos eles estão prevendo. E que vão precisar de UTI de 10 a 11 mil casos. E não tem 10 mil leitos de UTI disponíveis, né? Não tem. O Marcelo Amato contou que na Itália está o caos, porque as UTIs estão cheias, lotadas, abarrotadas, e agora eles estão pondo o doente no centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico tem respirador. Então dá para botar o doente no centro cirúrgico usando como uma sala de UTI. Todas as operações foram suspensas, né? E eles estão tentando, da melhor maneira, fazer tratamento intensivo. O HC já destinou a UTI do 11º andar, lá do Instituto Central, de 75 leitos, só para corona. Nós não temos nem isso no Brasil e eles já estão de prontidão para 75 leitos. Na sequência são os leitos do INCOR que vão ser mobilizados, né? E está se julgando que vai ser insuficiente, claro, né? Porque essa é uma doença que a transmissão é de um caso para 2 a 3 pacientes, às vezes 4. Ora, é rápido entre os mobilizados, né? E está se julgando que vai ser insuficiente, claro, né? Porque essa é uma doença que a transmissão é de um caso para 2 a 3 pacientes, às vezes 4, mas o problema é que uma vez que a doença se instala, o pico de piora é rápido, entre 5 e 7 dias. E o que o Marcelo Amato estava falando é que o ideal é entubar o doente o mais cedo possível. Porque na China eles ficaram fazendo pressão positiva, sem intubação, isso não melhorou os doentes, e disseminou demais, porque fica vazando pela máscara e o ambiente fica lotado, né? Eles contaram coisas assim, loucas. Diz que os caras botavam aquele escafandro para tratar dos doentes, mas para não ter que tirar o escafandro, eles punham fralda e trabalhavam de fralda e faziam as necessidades na fralda. Diz que o problema é que quando eles iam tirar a fralda, eles se contaminavam, né? Tirar a roupa toda, se contaminavam. Diz que é muito difícil você não se contaminar no momento da troca da roupa, né? Disse que com a intubação reduziu a transmissão, mas aumentou a transmissão entre enfermeiros, porque as secreções corpóreas, como urina e fezes dos pacientes, ela aumentou a contaminação da enfermagem, mas não dos médicos, né? E também diz que o Marcelo falou que a média na China e na Itália está sendo de 3 semanas de tubo de ventilação mecânica para recuperação dos doentes. Então, uma coisa muito, muito louca, né? O Davi disse que não pensa em viajar, não pensa em viajar. Ele falou, não pense em viajar. Ele falou, as coisas estão acontecendo dia a dia, você pode estar num país, imediatamente aquele país fecha a fronteira. Ele falou, não pense em viajar, você vai ficar preso lá. Vocês viram agora que o Trump, eu acabei de mandar, ele suspendeu as viagens da Europa para os Estados Unidos. Imagina o impacto que isso vai ter, né? Suspendeu a NBA e esse gráfico é muito interessante, mostrando como a progressão é geométrica, né? É isso aí, hoje a gente teve muita informação lá, muita informação, e todo mundo ficou meio apreensivo, assim, né? Ele acha que em 4 meses resolve o surto, né? Vai vir com força, vai contaminar um monte de gente, e aí em 4 meses, o Esper achou que o ano que vem já virou um vírus normal, pequeno, né? Porque quem tinha que contaminar já contaminou, quem tem resistência já adquiriu resistência, os jovens não vão demonstrar doença,
e diz que o problema é que não sabem como será o comportamento aqui no calor, né? Se será pior, melhor ou igual, né? Isso ninguém sabe. Não tem nenhuma evidência científica de que vai ser diferente, né? De maneira geral, essa é uma doença que, por enquanto, está no hemisfério norte e está começando a vir para o hemisfério sul e não dá para saber. É isso aí, pessoal. Boa noite, viu? Doutor, até algo que surgiu enquanto o médico, né, dava aí o seu depoimento interessante, né? Até a questão de não viajar para não ficar preso no exterior, mas o inverno chegando, o coronavírus e outras doenças, outros vírus devem dar uma sossegada, digamos assim. E no caso do inverno chegando, o que acontece? É como ele falou, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a tendência é diminuir esse tipo de doença? Geralmente as viroses aumentam no inverno, né? É o contrário. É o contrário, né? Geralmente aumenta. O que diminui é dengue, por exemplo, né? Porque não tem dengue a infestação, diminui. A proliferação. Por causa do mosquito. Tudo. Tá. Bom, doutor, então eu gostaria de agradecer a sua participação no Jornal da Cidade, extremamente interessante. Obrigado pelas informações e vamos nos policiar, né? Prevenir ainda é o melhor remédio. Exatamente. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Obrigado novamente, Sandro. Obrigado, Diego. Obrigado por tudo. E um bom dia a todos.